O estereótipo loiro dos olhos azuis, comumente associado à pureza e à bondade, se tornou um prato cheio para Hollywood na hora de criar vilões dos quais ninguém suspeitaria. A lista de pessoas aparentemente inofensivas, mas que no fundo são verdadeiros gênios do mal, é enorme. E uma das pessoas que poderia facilmente entrar nessa lista seria Elizabeth Holmes. Genial e ao mesmo tempo maquiavélica, a fundadora da empresa de biotecnologia Theranos protagonizou um dos maiores escândalos da década ao orquestrar uma das maiores fraudes da história dos Estados Unidos. Elizabeth Holmes foi responsável por influenciar e convencer uma série de investidores a apoiar um projeto centrado em um produto que simplesmente não funcionava. Através de relatórios adulterados e números que não refletiam a realidade da empresa, bilhões de dólares foram investidos no projeto, que não passava de uma ilusão. A empresa chegou a ser avaliada em 9 bilhões de dólares em 2016 e Elizabeth Holmes passou ao primeiro lugar de uma das listas mais importantes de bilionários da Forbes, divulgada anualmente. Fundada em 2003, a empresa operou por mais de 10 anos até que a primeira investigação fosse conduzida. Um caso onde literalmente era bom demais para ser verdade. Como a Theranos foi fundada, como os investidores caíram nesse conto e como a fraude foi finalmente descoberta é o que vamos falar nesse vídeo. Uma boa ideia. Um diagnóstico correto normalmente é um dos primeiros passos para se iniciar um tratamento adequado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, cerca de 70% das decisões tomadas por médicos usam como base o resultado de exames laboratoriais. Se os exames forem realizados de maneira inadequada ou se os seus resultados não forem confiáveis, isso pode impactar diretamente no tratamento de diversas doenças, incluindo as mais graves. Normalmente, os laboratórios coletam um volume razoável de amostras de sangue e direcionam essas amostras para máquinas que realizam os mais diversos tipos de testes. Os resultados são avaliados por um profissional da área que, então, libera o resultado para o paciente. O problema é que todo esse processo acaba sendo custoso e demorado. Assim, a Theranos foi fundada com o intuito de revolucionar a indústria multibilionária de testes de sangue, prometendo tornar os testes muito mais eficientes e os diagnósticos mais rápidos e baratos. A ideia era desenvolver um teste que pudesse detectar o máximo de doenças possíveis da maneira mais rápida possível e de forma tão precisa quanto os testes tradicionais, só que com apenas uma gota de sangue. Para isso, a empresa criou dispositivos, o Edison e o Minilab, que utilizavam um esquema específico de coleta através de um repositório chamado Nanotainer, em substituição às seringas e agulhas tradicionalmente utilizadas. Entre 2004 e 2010, a empresa conseguiu quase 7 milhões de dólares em financiamento. De início, em 2007, chegou a ser avaliada em 30 milhões de dólares. 3 anos depois, em 2010, esse valor havia saltado para 1 bilhão. Uma mentira bilionária. Em 2013, a empresa se tornou pública e firmou uma parceria com a rede de farmácias americana Walgreens. Em 2014, seu valor havia disparado. Logo em seguida, ela foi avaliada em 9 bilhões de dólares e como Elizabeth Holmes tinha 50% de participação na empresa, ela passou a valer 4,5 bilhões, entrando para a lista dos mais novos bilionários. Nessa mesma época, a empresa começou a enfrentar as primeiras críticas relacionadas às promessas absurdas de seu produto. Havia muitas barreiras tecnológicas que a empresa precisava vencer para conseguir desenvolver uma máquina do tamanho de um computador que conseguisse executar uma variedade incrível de testes com altíssima precisão. Uma das limitações mais claras que o projeto enfrentava era o fato de que uma única gota de sangue normalmente é muito pouco para se realizar testes precisos e principalmente tantos testes diferentes. Testes diferentes muitas vezes exigem procedimentos diferentes e os métodos utilizados em um determinado teste podem afetar ou inviabilizar o uso daquela mesma amostra em outro teste, razão pela qual normalmente é colhida uma quantidade significativa de sangue e não apenas uma gota.
Em 2015, a Theranos foi criticada pela comunidade médica em um artigo publicado no jornal da Associação de Médicos Americanos, que apontava a ausência de pesquisas publicadas e revisadas em jornais médicos. Ainda em 2015, um repórter do Wall Street Journal publicou um artigo criticando a empresa após uma série de entrevistas com ex-funcionários. O artigo mencionava que, além de políticas de gestão altamente incompetentes, a empresa tinha exagerado, e muito, a capacidade da tecnologia que havia desenvolvido. Uma das funcionárias da empresa afirmou que foi dito aos investidores que o Edison era capaz de fazer cerca de 200 testes diferentes, quando na prática ele realizava apenas 12. E muito mal. Além disso, só uma pequena quantidade de amostras eram processadas em máquinas da empresa. A maioria era processada à parte, em máquinas da concorrência. A acusação era de que a Theranos havia manipulado seus testes para produzir resultados muito melhores. Mesmo assim, a empresa passou a oferecer seus testes a pacientes com câncer e insistiu na parceria com a rede de farmácias Walgreens. Em 2016, uma carta foi divulgada pelo CMS, os Centros de Serviços dos Programas de Saúde Americanos, Medicare e Medicaid, afirmando que os laboratórios da Theranos, da Califórnia, eram uma ameaça para a saúde e segurança dos pacientes. A essa altura, a Walgreens parou de usar os aparelhos da empresa e um dos maiores investidores da empresa, o Partners Fund Management, processou a companhia, acusando ela de fraudes através de, abre aspas, uma série de mentiras, distorções materiais e omissões. A tecnologia que a Theranos havia desenvolvido para o Edison e para o Minilab simplesmente não funcionava nem de longe como deveria. Os dispositivos da empresa eram incapazes de fazer tudo o que havia sido prometido, com muitos dos aparelhos reprovados no controle de qualidade. Um desfecho de cinema. Em 2018, a empresa foi acusada de fraude, tendo obtido mais de 700 milhões de dólares de investidores através de uma história mirabolante com alegações falsas e números manipulados. Foram abertas 11 queixas criminais contra Elizabeth Holmes e Sonny Balwani, namorado e mão direita de Elizabeth na empresa. Sem clientes que confiassem no seu produto, a empresa foi forçada a fechar. No total, a empresa arrecadou quase $1 bilhão de investidores de peso, como os irmãos Walmart e o dono do The Wall Street Journal, que vazou a história, Rupert Murdoch, que chegou a investir 125 milhões no negócio antes mesmo do escândalo chegar às páginas dos jornais. Todos os investidores receberam dados falsos ou distorcidos em relação à empresa. Somado a isso, acordos de confidencialidade assinados por funcionários e ex-funcionários evitaram que a história viesse à tona antes. Além disso, uma brecha na regulação por parte da FDA, uma agência americana equivalente à Anvisa aqui no Brasil, permitiu que a Theranos continuasse oferecendo seus serviços mesmo sem a eficácia devidamente comprovada. Normalmente, dispositivos médicos estão entre as categorias de produtos mais regulamentadas. O FDA possui 3 classes diferentes de regulamentação. Quanto maior a classe, maior o número de atributos que a empresa cumpre para obter permissão para se comercializar seus produtos. O nanocontainer, no entanto, foi classificado pela FDA como classe 2. Por isso, as máquinas da Theranos chegaram a ser usadas até mesmo em pacientes com câncer, onde a diferença entre um diagnóstico certo e um errado pode ser a vida de um ser humano. O equívoco na classificação por parte do FDA deu a Theranos uma brecha muito maior para comercializar o produto sem necessariamente precisar passar por tantos testes rigorosos antes. No início de 2022, Elizabeth Holmes foi considerada culpada de 4 acusações envolvendo fraude. Sua pena foi de 11 anos e 3 meses. Em 30 de maio de 2023, Elizabeth Holmes se entregou à polícia. A golpista foi à penitenciária de Bryan, no Texas, onde deve começar a cumprir sua pena. Quando perguntada sobre o fato de ela ter levado os pacientes a acreditarem que a Theranos oferecia exames precisos e confiáveis, ela respondeu que não. Agora, se você quer entender por que o México é a fábrica dos Estados Unidos, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela.